Papo Mineiro hoje, numa prosa advocatícia, com o advogado Wilder Souza, pós-graduado pela Universidade de Coimbra, Portugal. Atualmente é o advogado da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional, então, portanto, ele está lá em Brasília, e da ABIH Minas Gerais. Seja bem-vindo, Wilder. Muito obrigado, Hernando. Obrigado pelo convite. Para mim vai ser um enorme prazer bater um papo aqui com você. Eu não tenho aqui pão de queijo, mas certamente você deve ter por aí. Eu acho que eu já amanhã não comi, mas um cafezinho mineiro com um bom papo. Eu estou aqui à sua disposição para bater esse papo aqui e contar um pouco aqui da nossa história. Isso, muito importante, e a gente que agradece, porque a gente sabe que dirigir essas instituições do turismo é um volume de tempo muito grande. Ah, com certeza. Já estive aí em Brasília também durante 3 anos, assessorando o presidente da Confederação Brasileira de Conventions. Então, a gente Sim. sabe como é, né? Muitas viagens e muito serviço. Demais. Mas vamos. Mas a palavra é sua, Wilder. Bom, Hernando, a minha história, ela se inicia numa cidade chamada Manhumirim. Ela é uma cidade aí a 300 quilômetros de Belo Horizonte, 320 quilômetros, sentido leste de Minas. Lá perto do Caparaó. Exatamente, zona da mata, né? Melhor. Leste de Minas é Valadares. Você vai pegar lá depois. Então, eu nasci em Manhumirim. O meu pai, a minha família é uma família assim muito humilde, né? O meu pai, ele era servidor público do DR de Minas Gerais, ele era operador de máquinas rodoviárias. Meu pai dirigia patrol, dirigia trator esteira, essas coisas do DR. Quando ele faleceu, ele entrou no DR, inclusive, capinando, na enxada mesmo. Depois ele foi crescendo e tal. A gente cresceu numa infância assim muito, muito dura, muito difícil, com pobreza. Lógico que a gente não passava fome, porque o meu pai ele sempre teve essa visão de ser um servidor público e ter ali o certo. Ele gostava do contra-cheque. Mas não tinha abundância de nada. Então, eu cresci assim, parafraseando aí o poeta, salvo engano, Petrúcio, lá do Nordeste, eu cresci entre o velame e a macambira. Já tirei leite de pedra, ninguém vai derramar meu muguzá, não, entendeu? Então, assim, a gente já passou por muitas dificuldades e minha mãe ficou viúva aos 41 anos de idade, com 5 filhos para criar. Minha mãe era doméstica, do lar, né? Não é doméstica, do lar. Minha mãe era do lar e meu pai ele era servidor do DR. Mas, assim, o que marca a gente é até algo que depois eu vou fazer um videozinho lá para botar depois no meu Instagram. O que marca muita gente é as histórias, as memórias da infância da gente. E uma coisa que esses dias eu estava me lembrando era exatamente do meu pai, um valor que ele deixou para nós, para todos os filhos, chamado honestidade. Meu pai, ele tinha uma mania de pegar um papel, aqueles papéis de padaria, que antigamente o pão não vinha em sacolinho, o pão vinha no papel mesmo, que enrolava. E aí o meu pai pegava aquele pão, aquele papel, e ele anotava todo mês todas as contas que ele precisava de pagar. A gente comprava fiado, que era muito comum no interior. Sim. Então, tinha lugar que tinha caderneta, tinha lugar que tinha uma anotação que a caderneta ficava com a gente, tal, aquele negócio todo. Mas meu pai ia lá e colocava assim, açougue, tanto, mercearia do fulano de tal, X, prestação da geladeira, tanto, prestação da bicicleta, X. E aí, no final, ele riscava gasolina, prestação do carrinho velho lá que comprou não sei quem. Riscava no final, fazia a conta, vou receber 1.000 cruzeiro, estou gastando 850, está sobrando 150. Então, no final do mês, quando ele recebia o dinheiro lá do DR, ele ia no banco, no Benge, o extinto Benge, pegava lá, tinha o talão de cheque, ele teve conta na agência do Benge de Manhumirim por 23 anos e nunca voltou um cheque sem fundo. E uma outra coisa, então isso chamava atenção, porque quando meu pai pagava,
todo mundo falava assim, não, Juarez, agora está liberado para o mês seguinte, né? Vamos comprar, fazer nova compra para o mês. Então, tem crédito no mês. Ia lá na geladeira, lá pagar lá numa casa de móveis que tinha lá, o cara, e aí, o que você quer levar agora? Tal. Então, o crédito sempre estava aberto. Ali eu tinha meus 12, 13 anos, eu acompanhava o pai nessa peregrinação de ir pagando todo mundo sistematicamente com aquele papelzinho de pão na mão e ia riscando, pá, pá, pá. Então a gente cresce numa situação em que você entende que a honestidade ela é o grande valor que você precisa de carregar. O seu nome, o bom nome na praça, um nome limpo. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos fartura de grandes coisas, não morávamos numa casa aconchegante. A nossa casa, ontem eu estava vendo a foto dessa casa, nós tínhamos 3 janelas diferentes, porque o pai comprava às vezes a janela usada para botar nessa casa. Mas nós crescemos com esses valores, entendeu? E sabe o que eu falo? Sabe o que eu falo, Hildo? Que ninguém morreu. Tá todo mundo vivo, bem, felizmente. Então, como que é importante isso, né? Isso não mata, né? Isso não mata. E o mais importante que eu tenho para te dizer é que é isso, né, cara? A minha mãe ficando viúva aos 41 anos de idade, ela nunca casou, nunca nem namorou, já tem 78 anos de idade. E dedicou a vida a criar os 5 filhos que meu pai deixou. Nós éramos uma escadinha, meu irmão tinha acho que 20 anos, 21, a minha irmã 19, eu tinha 17, uma com 15, outra com 3 anos de idade, a mais nova, inclusive, que hoje mora nos Estados Unidos. Então, eu sempre falo com a minha mãe, não tem nenhum drogado, nunca nos envolvemos com drogas, nunca passamos numa delegacia para responder qualquer coisa, nunca ficamos devendo nada a ninguém. Se pegar R$1 emprestado, aquela coisa de mineiro, me empresta R$1 aqui para inteirar um troco aqui, daí a pouco eu chego lá em casa, toma aqui R$1. Parece que aquilo fica na cabeça da gente, não pode dever os outros. E eu acho que isso é dar certo na vida, né? Não é muitas vezes nós termos diplomas, passar por Harvard, por não sei o quê, blá, 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 blá. Muito embora eu tenha até passado na frente de Harvard, tem até foto lá, entendeu? Mas eu acho que isso não é os grandes valores que nós carregamos na vida. Então nós aprendemos essas coisas com essa pobreza, e eu sabia que eu só poderia vencer aquilo com um negócio chamado estudo. Então, eu tinha já, desde os meus 14, 15 anos de idade, um foco. Eu quero estudar, eu quero ser alguém, eu quero ser doutor. O meu pai ainda vivo, eu cheguei a passar no vestibular na Faculdade de Engenharia, o MIT, Governador Valadares, porque lá na minha região, em Mirim, já era um lugar ainda muito carente, não tinha faculdade de nada, não tinha nem faculdade de letras. Faculdade de Direito, Engenharia, etc., você achava em Belo Horizonte o Governador Valadares. Valadares, 215 quilômetros, Belo Horizonte, 300 e pouco. Então, eu fiz o vestibular de Engenharia, passei, mas não entrei, porque nós não tínhamos condições de pagar, era uma faculdade particular, fiz mesmo por uma experiência aos 16 para 17, terminei meu segundo grau com 15 anos de idade, porque eu entrei na aula muito cedo, aos 5 anos de idade. Com 5 anos já estava sabendo ler e escrever. E daí em diante, eu sabia que eu tinha que vencer no estudo. Então, eu trabalhei, eu tive não sei quantas profissões, que eu sinceramente nunca parei para contar, mas eu posso dizer algumas. Apanhei café, lá na região de Manhumirim tem muito café, né? Região cafeeira. Apanhei café, vendi peixe, vinha peruá lá do Espírito Santo, lá de Marataízes, eu botava uma banca lá na sexta-feira, no sábado eu era vendedor de peixe. Trabalhei em oficina mecânica, fui quase mecânico. Fui técnico de tacógrafo, aquele disco que você coloca em ônibus para ver velocidade de ônibus. Lá tinha uma empresa lá de ônibus e ele me contratou para ser técnico, para ficar olhando aquilo, chamando a atenção dos motoristas e tal. Isso aí já era bom. Tirei areia em rio, meu amigo. Sabe o que é tirar areia em rio? É você pegar uma lata, essas latas de margarina que usava em padaria, lembra daquilo? Você metia um bambu nela, furava ela, jogava ela no rio para ela descer, furada, né? A água entrava dentro. Na hora que ela ia no leito do rio, você puxava a areia para fora do rio, botava a areia na beira do rio, depois passava um caminhão, uma caçamba, te comprava areia para botar numa construção qualquer, e etc. Que mais? Guiei cego, né? A minha profissão, a primeira foi guiar cego. Tinha um cego amigo nosso lá, nosso parente,
E ele precisava de um menino para guiar ele, porque ele andava a cidade toda vendendo loteria. Loteria mineira, loteria federal, jogo do bicho. E eu ficava guiando esse cego já, isso com 10 anos de idade. E a vida foi. Aí a vida foi, já trabalhando num lugar chamado, você talvez conheça, chamado Pequiá, que é a divisa Minas e Espírito Santo ali, depois de Manhuaçu, ali na 262, tem um lugar na frente chamado Pequiá, é a primeira cidade do Espírito Santo. Eu trabalhava ali durante o dia e voltava para Manhumirim, que dava 33 quilômetros de carona para estudar de noite. Então, muitas vezes, eu chegava atrasado no colégio, a porta estava fechada, o portão. O que eu fazia? Eu pulava o muro para dentro do colégio. Amigos pulavam para fora para ir matar a aula. Eu pulava para dentro. E chegava no segundo horário, pegava o meu caderno, botava assim dentro do coisa, assim, dentro da camisa, era bem magrinho, escondia, tinha que usar uniforme, né? Eu entrava para dentro do colégio. Então, eu fui criado assim, nessa dificuldade, eu fui talhado nisso, né? Fui forjado na luta, na dificuldade. Ou seja, entre o velame e a macambira mesmo, né? Que o poeta diz, porque matei fome com tareca e mariola. Então, aí a vida hoje, as facilidades que a vida hoje me apresentam, eu vejo como uma grande bênção de Deus, né? É algo assim que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou, e eu aproveito cada momento, valorizo, e com isso cresci uma pessoa sem muita vaidade, sem muitas exigências da vida, entendeu? Muita gente às vezes fala assim, você vai não sei aonde, vou botar você num hotel, mas qual hotel que você quer ficar, meu amigo? Esquenta não, tem uma cama, dando para dormir, um cafezinho no dia E um seguinte. bom chuveiro? E um bom chuveiro? Tem estrela. Eu não atrás. Então a gente Wilder, você estudou advocacia onde então? Em em Valadares ou Belo Horizonte? Aí eu fui para governador Valadares em 1990, fiz o vestibular em 89, fui em governador Valadares numa faculdade, uma das mais tradicionais de Valadares, a Fadivale. A Fadivale, ela é de 1976, 74, a fundação dela, de uma pessoa lá, um grande empreendedor na região chamado Coronel Altino Machado. Eles chamavam de Coronel, tem o Tininho e tal, o pessoal, família de Altino Machado. Uma família muito rica, ele tinha essa faculdade. Por lá passaram várias autoridades hoje de Minas Gerais, desembargadores, políticos. Era uma faculdade, era que existia também na época, né? Descia todo mundo da Bahia, sul da Bahia, para estudar em Valadares, né? Porque na Bahia também só tinha em Salvador. E aí a gente se encontrava em Valadares, era o ponte dos baianos e o pessoal do sul da Bahia. E dali eu cheguei em Valadares. Aí tem uma outra historinha também. O negócio não acabou, não. Eu entrei na faculdade, um primo meu resolveu pagar para mim o primeiro ano e falou assim, depois você se vira aí e tal. Aí eu fui para o crédito educativo. Mas no primeiro ano, como eu tinha muita saudade de casa e a minha mãe no primeiro ano continuou morando em Manhumirim, eu não quis arrumar um trabalho fixo. Eu estudava à noite e precisava trabalhar durante o dia. Então eu vendia mel. Eu comecei a vender mel nas ruas de Governador Valadares. Eu pegava o mel, eu comprava mel de um tio meu em Coronel Fabriciano, ali perto de Patinga, no Vale do Aço, trazia de trem até Valadares, enchia nos litros, botava o sabuco de milho na ponta, botava dentro de uma bolsa, botava um paninho para o litro não bater um no outro, e eu saía com um caderninho na mão no comércio de Valadares, falando assim, você quer um... Não, que dia que você recebe? Recebo dia 5. Então, tá bom, eu levo mel, dia 5 eu passo por aqui. E eu fiquei um ano assim. E é isso aí que eu estou dizendo. Um episódio que marcou muito a minha vida, eu sempre gosto de contar isso, foi exatamente nesse período que eu estava em Valadares. Uma vez vindo para Manhumirim, sem dinheiro para ônibus, sem nada, eu ia para a BR-116 para pegar carona. E geralmente a 116 ela vai cortar lá em Realeza, né? Lá perto já, para quem vem de BH, a 116 corta, depois vai para Belo Horizonte, né? Para Vitória. E aí um caminhoneiro parou o caminhão e perguntou assim, você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para Realeza. Eu não ia falar Manhumirim, porque geralmente o cara não ia passar lá mesmo. Aí eu falei, estou indo para Realeza e tal. Aí falou assim, você é o quê? Eu falei, eu sou estudante de Direito. E o que você... Aí mostrei a carteira para ele, falou assim, olha, eu não carrego nem a minha mãe.
mas eu vou levar você. Só que onde escurecer, você vai descer. Isso era falta umas 4 horas da tarde, eu lembro disso. E daí escureceu na BR-116, no meio da estrada, o cara parou o caminhão e eu desci o caminhão. Eu desci do caminhão, fiquei perto de um ponto de ônibus, mais ou menos, aquelas entradas de roça que tinha e tal, e dali eu fui de carona em carona. Eu fui chegar em Manhumirim 7 horas da manhã do dia seguinte. Saí de Valadares 4 horas da tarde, cheguei 7 horas da manhã, uma viagem de 12 horas quase, mais de 12 horas, né? Mais de 12. 14 horas de viagem para andar 200 quilômetros. Então, assim, são coisas que marcam a vida da gente, né? Então, a gente não tem muito tempo para frescuragem, entendeu? Não é, e também não é assim, isso não era importante, o importante era chegar. Era chegar. Como eu ia chegar, eu não sabia, mas eu sabia que eu ia chegar. Então, bom. E aí, depois, na hora que você formou, como é que você foi? Você foi exercer a advocacia em Valadares ou Manhumirim? Daí a vida começou a mudar. Aí eu já em Valadares, no segundo ano que a minha mãe foi morar em Valadares, eu arrumei primeiramente um pequeno emprego numa siderúrgica chamada Cosiva, que era inclusive de um Ronaldo, alguma coisa aí de Belo Horizonte, a família dele. Tinha essa siderúrgica lá em Valadares, vendendo ferro Gusa. Um dos gerentes era da minha sala, tal, e ele, lá na faculdade, ele disse assim, tem um emprego lá para você, você quer, tal. Só que eu vou sujar a tua carteira, a vaga lá é de contínuo. Aí eu falei, cara, não tem problema. Vergonha é roubar e não poder carregar. Meu pai sempre falava, pode meter contínuo na carteira, não meu tem avô problema. também. Meu avô também falava isso. Exatamente. Aí eu entrei nessa empresa, depois eu passei para uma empresa chamada Barbosa e Marques. Talvez pelo nome você não conheça, mas vai conhecer o produto que ela vende. Ela vende o leite Regina, queijo Regina, leite Regina, que são queijos de altíssima qualidade. Essa empresa tem sede no Governador Valadares, a sede era em Carangola, lá já na Zona da Mata, perto de Manhumirim, mas depois a sede passou para Governador Valadares. E eu fui trabalhar de auxiliar de contabilidade, porque o chefe da contabilidade era também da minha sala lá na Faculdade de Direito e ele também que arrumou esse emprego para mim. Aí depois eu fiz um concurso público e fui servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, antes de formar, tá? Eu passei em terceiro lugar nesse concurso e entrei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais no cargo de comissário de menores. E isso foi em 94. Formei em 94, em 93 entrei no fórum, no tribunal, e em 98 eu pedi exoneração. Então eu falei assim, olha, eu quero ser advogado. E daí a minha mãe quase me internou, né? A família falou, você é louco, você deixou um emprego público, né? Seu pai gostava no contra-cheque, que a gente cresceu assim, né? Tem um contra-cheque ali todo mês. Falei assim, não, eu quero ser advogado, eu vou... Aí comecei a fazer umas ações, eu não assinava, né? Porque eu não podia assinar, e comecei já a criar uma carteira de cliente por fora, tal. E daí eu pedi exoneração. Falei, um belo dia, eu meti a caneta lá, falei, eu quero sair. Aí o juiz, pô, você vai sair? Eu falei, eu vou sair. Já tem 4 anos, tal, já tem estabilidade. Daí eu peguei a mudança, moço, e vim para Brasília. Em 99 eu cheguei em Brasília. Eu tenho 25 anos de Brasília, fiz agora dia 22 de maio. Então, em 1999, eu cheguei em Brasília, já era casado nessa época. Outro episódio que marcou demais a minha vida aqui em Brasília foi exatamente uma coisa, que eu botei a mudança no meu caminhão quinta-feira em Valadares e vim de carro para cá. Vim num Fitzinho Uno que eu tinha e tal, e fui arrumar o apartamento. Quando chegou na segunda-feira, o cara do caminhão me ligou, falou, tô chegando em Brasília, estou a 40 quilômetros de Brasília, aqui em Valparaíso, uma cidade que tem aqui já em Goiás. Falei, cara, segura esse caminhão num posto aí, porque eu não tenho lugar para botar essa mudança ainda não. Aí o cara... Eu estava dentro do apartamento, vendo um apartamento aqui no Núcleo Bandeirante, não sei se você conhece aqui, Núcleo Bandeirante, cidade satélite que tem aqui, perto do Guará. Sim. Foi onde começou Brasília. Aí o cara ouviu o papo do telefone e falou assim, como é que você fez? Eu falei assim, não, eu botei a mudança no caminhão e vim sem saber onde eu ia botar. Aí ele falou assim, você tem dinheiro para 3 meses de aluguel? Eu falei, lógico, eu tenho. Meu amigo, entra para dentro, você não vai me dar tombo, não. Você é muito corajoso. Aí, entrei para dentro do apartamento do cara e comecei a minha vida em Brasília, botando currículo debaixo de porta, conversando com um conhecido aqui que eu tinha.
E a vida foi se abrindo, né? Trabalho, muita fé em Deus, muita fé, muita busca de Deus. Você estava Deus vai... casado nessa época? Eu era casado nessa época. Deus vai abrindo as portas e a gente vai entrando, né? Então, eu sempre falo assim, muitas vezes a gente, a depender das situações que a gente esteja passando, nós não podemos escolher muitas portas. A porta que abrir, você precisa de entrar. Pelo menos pode ser um momento, algo momentâneo para você. Pode ser apenas uma passagem, um deserto, tal. Depois você melhora. E foi assim a vida. Comecei aí trabalhando por conta de um salário mínimo, alguma coisinha a mais. Pega uma causa, pega outra causa e a vida vai girando, vai ficando conhecido, e aí vai ficando aquela propaganda boca a boca, né? Não tinha nem redes sociais nessa época, tal. Muito embora o trabalho de advocacia não é muito... ninguém contrata, às vezes, o advogado ninguém vai ao advogado pela rede social bonita. Ele fica, talvez, pela rede social bonita, mas ele vem pela indicação. Então, quando ele chega com a indicação, ele tem um papo com você, vai certificar se você é um bom profissional, depois ele vai correr para a rede social e vai ver quem é você. Então, a rede social, na verdade, para o advogado, ela só serve muitas vezes para mostrar, às vezes, a sua carreira, aquilo que você faz, mas não necessariamente, ninguém nunca bateu na minha porta e falou assim, eu vi o seu Instagram, é tão bonito, eu vim te contratar. Não tem isso, não. Então, a vida mudou e foi crescendo, foi melhorando. Você vai adquirindo as coisas, vai adquirindo experiência, né? A vida vai te mostrando, vai apanhando, vai caindo, vai levantando. Aquilo que acontece com todos os mortais, né? Salomão já dizia. E quando é que você chegou na BH? Como é que você chegou na BH? Cheguei em 2012, 2010, 2011, 2011. Cheguei na BH através da indicação de um amigo meu aqui. Já tinha trabalhado no Ministério do Turismo, no PNUD. A BH tinha alguns convênios lá. De lá eu já fiz uma amizade com alguém da BH e, posteriormente, quando eu me desliguei do PNUD e do Ministério, eu fui chamado para ser advogado da BH. Mas o que eu estava te dizendo é que Salomão diz em Provérbios que o mal sucede igualmente ao justo e ao injusto. Então, a gente precisa de ter equilíbrio, né, emocional e tudo mais para enfrentar as diversidades da vida. Então, em 2011, eu fui para a BH. E dali eu comecei a fazer um trabalho, passei de lá para cá com todos os presidentes, eu quem organiza as eleições, eu quem tomo conta dessa parte aí jurídica, né, da BH Nacional, e mais recentemente, de 5 anos para cá, da BH de Minas Gerais. Isso, onde eu fiz cidade com muitos hoteleiros, né? Muitos hoteleiros. Onde você vê a categoria, né, uma categoria muito importante dentro do turismo, né, que é a BH. Né? O presidente nacional é um presidente também muito competente, né? Isso é bom, né? E o seguinte, a BH, como eu tenho aí 14, quase 15 anos, eu posso te dizer, ela teve uma ascensão muito grande com a chegada do Manelzinho na BH. A BH não tinha voz, a BH não era ouvida em nenhum momento, em nenhuma situação. A BH, na verdade, não tinha nem esse trabalho que ele faz hoje de ir atrás de deputados, de senadores, etc. Eram reuniões esporádicas, cartinhas, ofícios que mandavam e tal. Com a chegada dele, eu acho que Manelzinho teve o primeiro mandato em 2017, 2018. Ele deu um gás muito grande na BH. O gás dele, porque ele é um cara muito dinâmico, e ele falou, quero deixar o meu nome marcado. E, de fato, ele tem deixado o nome marcado, porque ele é um hoteleiro nato, alguém que se dedica a representar a classe, e que é alguém que de fato, ele deixa as coisas dele, os negócios dele, para cuidar dos interesses da entidade, entendeu? Então, a gente vê que ele se dedica exatamente por isso, porque a grande dificuldade que eu vejo em empresários, em regimes associativistas, é exatamente porque, via de regra, a associação ela arrecada pouco. Então, ele não tem, muitas vezes, nem as suas despesas custeadas, né? Então, que dizer remuneração, que dizer vencimentos. Então, ele precisa de se dedicar a isso. Para ele se dedicar a isso, ele vai deixar os seus negócios. Quer dizer, como você deixa os seus negócios para se dedicar a alguma coisa que não te dá benefício financeiro nenhum? Então, o Manelzinho, não. Ele meio que quebrou esse ciclo
E ele rompeu esse negócio e ele deixa os negócios por conta dos filhos, de irmãos, etc. E ele se dedica 24 horas a. E vai É um e para a trabalha BH. pelo coletivo, né? Isso é muito É, interessante perceber isso. Eu acho ele muito competente, uma pessoa agradável, né? No é, trato. Então, isso é muito importante, né? Isso é questão. E é um aí, quando você veio para a BH, ah. Minas Gerais, como é que você está vendo o trabalho? Olha, a BH Minas Gerais, ela tem passado agora por uma nova fase também, na direção da Flávia, né? Da Flávia Badaró, que tem também se dedicado igualmente, como o Manelzinho, ela tem também deixado aí muitas vezes os seus negócios para se dedicar à BH. Eu vejo que ela está conseguindo trazer um novo gás, pelo menos por parte dela. Muitas vezes, a grande dificuldade que ela muitas vezes reporta é que, às vezes, não há grande participação dos demais. Mas ela, pelo menos o núcleo ali mais perto dela, etc., eu vejo que eles têm participado ativamente da ABH, né? Então, é uma pessoa de boa índole, né? Uma mulher tradicional aí na hotelaria de Belo Horizonte, e a gente sabe que também ela quer fazer o melhor para a hotelaria mineira. Assim como todos os demais também quiseram, Claro. né? O É. Samson, o Pablo, muitas vezes esbarraram em dificuldades. E essas dificuldades é que às vezes impedem, né? Porque você precisa do engajamento, né? Das pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Mas eu vejo que hoje a BH Minas Gerais está passando sim por uma nova fase. Nós temos aí novos hotéis sendo associados à BH, talvez reconhecendo o trabalho que está sendo feito, né? Justo. É, Essa questão também, né, de ir ao interior, né, que ela tem essa possibilidade. Eu penso sim, que a Flávia vai fazer uma gestão que vai mudar o patamar da BH em Minas Gerais. Né? eu também. Eu sou sempre aquela pessoa que está dentro do turismo, olhando, não só olhando onde estou, mas olhando o cenário todo. Né? Minas Gerais, e você que está em Brasília e Minas Gerais, você vai me concordar comigo que Minas Gerais está vivendo um grande momento do turismo e da cultura. Tá, Né? Então, exatamente. A Flávia vai saber trabalhar isso muito bem em prol da BH Minas Gerais. Né? Pois é, É claro, Gerais, com a ajuda pelo da diretoria, com a ajuda sua, né, evidentemente, claro, mas ela representa hoje um novo gás, realmente, como você disse, uma nova estrutura para a entidade. sim, Né? sim. Ela, ela tem feito isso, ela é dedicada, ela me liga praticamente quase todos os dias, a gente conversa, às vezes a gente tira dúvida, dá alguma orientação. Então, é uma pessoa que, de fato, tem se preocupado com a classe hoteleira, com os anseios da hotelaria mineira. Acho que a tendência é a BH se fortalecer agora na gestão dela. Não tem Porque dúvida. as outras pessoas estão entendendo isso, inclusive governos, né, o governo do estado, o município também de Belo Horizonte, essas parcerias, isso é fundamental. A BH está sendo chamada, né, para grandes eventos, né, para grandes cerimônias, para lançamentos, ou seja, é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito. Muito bem. Nós já estamos terminando nosso tempo. Né? Eu queria que se você deixasse, então, uma mensagem, né, para todo mundo que assistiu sua história, que é inspiradora na superação, na persistência, no objetivo, no propósito. Então, queria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu deixo é a seguinte: eu tenho feito hoje, Hernani, eu tenho um projeto social chamado Projeto Marcas de Valor. Lá no Instagram, se a pessoa botar tudo junto, Projeto Marcas de Valor, para seguir lá. Esse projeto tem me feito muito bem. Eu tenho levado música cristã, levado uma palavra de Deus, uma palavra de incentivo para as pessoas e donativos em casas de recuperação de dependentes químicos. Então, eu acho que de tudo que fica na vida, e sobre essa história que eu te falei, e da história aqui de ABH, de advocacia, toda essa trajetória, eu aprendi que
a solidariedade, a empatia e a compaixão, elas não são dimensões religiosas, elas são dimensões humanas. Nós não precisamos de sermos religiosos para praticar a empatia, a compaixão e a solidariedade. Então, isso nós precisamos apenas de ser humanos, apenas isso. Eu tenho, graças a Deus, tentado praticar isso, tenho colocado em prática cada vez mais, procurado ser cada vez mais uma pessoa humanista. Sempre levei o direito pelo lado da humanidade, de ser um humanista, de ter uma visão do direito como um todo. E eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Se você estiver, muitas vezes, enxergar um confronto entre o direito e a justiça, opte pela justiça. Sempre será melhor. Muito bem, né? Praticar o bem sempre emociona, né? Com certeza, com E a certeza, vida precisa de grandes emoções. com É certeza, verdade. com certeza. Muito obrigado, viu, Doutor Arnaldo? Wilde, muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, porque foi muito bom ter essa história de superação, que está aí firme, à frente do trabalho, cumprindo com todas as suas coisas, inclusive fazendo bem. Muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Grande abraço. Abraço. Então, tivemos aí a história do advogado Wilder Souza, e também um pouco, né, desse trabalho que ele vem feito, né, nesses últimos 25 anos, junto à Hotelaria Nacional e agora à Hotelaria Mineira. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.